cresce a tensão entre Israel e Irã. O que pode vir a seguir? Apesar dos apelos internacionais por moderação, o conflito entre Israel e Irã permanece em curso e pode estar à beira de uma escalada perigosa. A comunidade internacional, incluindo a ONU, vem pedindo contenção, mas os sinais vindos do Oriente Médio indicam que o confronto pode sair do controle. Especialistas apontam para uma série de cenários críticos que podem se desenrolar caso a guerra se intensifique. A seguir, os principais riscos que o mundo pode enfrentar se o embate ultrapassar as fronteiras das duas nações. 1. Estados Unidos podem ser arrastados para o conflito. Mesmo com declarações públicas de neutralidade, o Irã acredita que os Emirados deram apoio, ainda que tácito, aos ataques israelenses. Com isso, bases americanas no Iraque, Golfo Pérsico e embaixadas na região podem se tornar alvos diretos. Milícias pró-Irã, ainda ativas no Iraque, reforçam esse risco. O governo americano, por sua vez, já começou a evacuar funcionários e advertiu o Irã contra retaliações a interesses norte-americanos. Uma eventual morte de cidadão americano pode mudar tudo. Se um cidadão do ZEUE for morto em Tel Aviv ou em qualquer outro local da região, o governo americano, especialmente sob a liderança de Donald Trump, pode se sentir pressionado a agir. Embora Trump tenha prometido evitar novas guerras eternas, muitos republicanos defendem uma postura agressiva em relação ao Irã. Além disso, apenas os Qasem-Soleimani possuem o poderio militar necessário para atingir bunkers nucleares iranianos profundos, como o de Fordow. 2. Países do Golfo sob risco de ataques iranianos. Caso os alvos militares de Israel se provem difíceis de atingir, o Irã pode mirar em países do Golfo Pérsico, como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, todos eles vistos como aliados discretos de Israel. Infraestruturas energéticas e instalações de petróleo, como as atacadas em 2019 e 2022, voltariam a ficar sob ameaça. Além disso, essas nações abrigam bases aéreas americanas, o que aumentaria a probabilidade de uma resposta militar conjunta entre Israel e Irã. 3. Israel pode falhar em destruir o programa nuclear iraniano. Apesar de ataques cirúrgicos, as instalações nucleares do Irã podem estar protegidas demais, ou mesmo ocultas em locais secretos. Hoje, o país detém cerca de 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, volume suficiente para produzir até 10 armas nucleares. Caso não sejam neutralizadas, essas reservas podem acelerar a decisão iraniana de buscar armas nucleares como estratégia de dissuasão. Além disso, a morte de líderes mais cautelosos pode dar lugar a comandantes militares mais radicais, prontos para intensificar o conflito. Nesse caso, Israel pode adotar a chamada estratégia de cortar a grama, com ataques periódicos que alimentariam um ciclo contínuo de violência. 4. Risco de colapso econômico global. O preço do petróleo já dá sinais de alta diante das tensões. Se o Irã decidir fechar o Estreito de Hormuz, por onde passa grande parte do petróleo mundial, o impacto no mercado seria imediato. Os Houthis no Iêmen, aliados imprevisíveis do Irã, também poderiam atacar navios no Mar Vermelho, agravando a crise de transporte marítimo e elevando ainda mais os custos globais. Com o mundo ainda lidando com os efeitos inflacionários da pandemia e de guerras comerciais, um novo choque do petróleo traria consequências duras, especialmente para países mais pobres. Quem se beneficia com a crise? Um dos grandes beneficiados seria Vladimir Putin, já que os altos preços do petróleo fortaleceriam a economia russa em plena guerra contra a Ucrânia, fornecendo bilhões a mais para financiar o conflito. 5. Colapso do regime iraniano pode gerar vácuo de poder. Embora o objetivo declarado de Israel seja desmantelar o programa nuclear do Irã, declarações recentes do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu indicam um desejo de mudança de regime em Teherã. Em pronunciamento, Netanyahu chegou a dizer que o ataque visava libertar o orgulhoso povo do Irã de um regime maligno e opressor. Mas o colapso do regime iraniano pode abrir um vácuo perigoso, como aconteceu no Iraque e na Líbia após a queda de líderes autoritários. Um eventual conflito civil no Irã poderia criar uma nova fonte de instabilidade, tanto regional quanto global.
O que esperar dos próximos dias? Tudo depende de dois fatores-chave: como o Irã escolherá retaliar, quanta influência os EUA conseguirão exercer sobre Israel. O equilíbrio entre esses dois elementos definirá se o Oriente Médio mergulhará em uma guerra de proporções globais ou se a diplomacia ainda terá uma chance.